Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Muniz e nós vamos discutir a história de Goiás, a geohistória de Goiás, matéria que é obrigatória para os concursos que ocorrem no estado de Goiás. Bem, a primeira aula tem como tema o chamado ciclo do ouro e a agropecuária no século XIX no estado de Goiás. Porém, uma coisa que eu quero passar para vocês, e é fundamental que vocês tenham em mente, desde o primeiro momento que vocês começam a estudar a história de Goiás até a última aula, até o último momento que a gente se refere na contemporaneidade, né, no ano de 2019, é que a história de Goiás ela não está dispersa, ela não está desconectada do que acontece no mundo. Isso desde sempre. Tudo o que acontece em Goiás geralmente vem de um impacto que acontece fora do Brasil ou dentro do Brasil e que vai gerar um acontecimento, vai ter um impacto aqui que vai gerar mudanças socioeconômicas, históricas, comerciais dentro da história de Goiás. Então, isso é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Por essa razão, e também pela razão de que, se vocês repararem, as questões de história de Goiás, elas vêm ao longo dos anos se tornando cada vez mais difíceis, né? E é natural que você esteja uma grande quantidade de questões de história de Goiás formuladas por diversas bancas, que elas comecem cada vez mais a trazer aspectos externos de fora de Goiás que geram impacto dentro da história de Goiás e assim, nesse sentido, fazer a pergunta sobre aquilo que vem acontecendo em Goiás. Por essa razão, nós vamos estudar desde o início da formação do território brasileiro e como o território brasileiro ele vai se expandir até chegar ao território do que é hoje Goiás, até, por exemplo, quando a gente chega na década de 1970, como um programa que tem início por conta de um bloqueio dos Estados Unidos à exportação de soja americana para o Japão, tornará possível, por exemplo, o processo o processo de retirada do excesso de acidez do solo do cerrado e possibilitará que o cerrado venha, com o programa Prodecera, uma parceria entre o Brasil e o Japão, a Embrapa e a empresa japonesa de desenvolvimento, tornar o cerrado uma grande fonte de alimentos para o mundo, um grande produtor de soja, que vai ser importantíssimo, por exemplo, para a nossa balança comercial se manter positiva, inclusive em períodos de crise, né, como um recente período que nós vivemos no século XXI. Então, começando pela formação do território brasileiro e mantendo mais uma vez, destacando mais uma vez, tudo que eu vou falar aqui tem relação com Goiás. Então prestem bastante atenção, porque na prova da Lego, por exemplo, eles pediram, em uma questão, demandaram que o aluno tivesse, por exemplo, conhecimento do Tratado de Tordesilhas para poder responder corretamente a questão. Tá? Então, assim, fiquem atentos, tomem nota, isso é importantíssimo. E vamos lá. Tá? Então, ciclo do ouro e agropecuária no século XIX. O ciclo do ouro, na verdade, ele se refere já a partir do ano de 1722 em diante, né, até 1778, quando você vai ter realmente o declínio do ouro. Mas vamos olhar anteriormente, tá? A formação do território brasileiro. Por isso o primeiro tópico é formação do território brasileiro. Formação do território brasileiro. Bem, para falarmos de formação do território brasileiro, nós temos que voltar ao Tratado de Tordesilhas, né, as grandes navegações portuguesas, ibéricas, né, para a gente poder entender o que isso queria dizer. Tá? O Tratado de Tordesilhas ele data do ano de 1494. Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas. Ele foi um tratado assinado entre o Reino de Portugal, e o então Reino de Castela e Aragão. Reino de Castela e Aragão.
Reino de Castelo e Aragão nada mais é do que a Espanha, tá? Atual. Era assim que a Espanha, naquele momento, em processo de unificação, ela se denominava Reino de Castelo e Aragão. A junção, esses reinos vão se expandir e vão formar o Império, posteriormente o Império Espanhol. Esse tratado, claro, o Tratado de Tordesilhas, ele vai ser também asseverado pela Igreja Católica. A Igreja Católica ela vai confirmar naquele momento a grande autoridade eclesiástica do mundo, religiosa do mundo, e no caso com uma enorme influência política, era o Papa, era a Igreja Católica. Então o Papa ele vai asseverar, ele vai confirmar a validade do Tratado de Tordesilhas. Tá? Então confirmar, né, Papa. Então o Papa ele confirma a validade do Tratado de Tordesilhas. O que dizia o Tratado de Tordesilhas, queridos? Dizia o seguinte, que o mundo, tá, ele ficaria dividido entre Portugal e Espanha. Mas não necessariamente o mundo. Todas as terras que fossem descobertas a partir daquele momento da assinatura do tratado, elas pertenceriam ou pertenceriam a quem as descobrisse. No caso, Portugal e Espanha. Tá? Então, por exemplo, todas as terras a leste da linha de Tordesilhas pertenceriam a Portugal, enquanto todas as terras a oeste da linha de Tordesilhas pertenceriam à Espanha. Tá? Isso daí não se referia só à América do Sul, né, o território da América do Sul, e era justamente onde estava a linha cortando, né, o território da América. Né? Se referia ao mundo inteiro. Então, todas as terras a leste do mundo descobertas por Portugal pertenceriam a Portugal. Todas as terras a oeste do mundo pertenceriam à Espanha, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Porém, a questão é a seguinte: quando a gente leva essa questão agora para a realidade de Goiás, e é isso que vocês também têm que ter muito claro na cabeça de vocês. Se a linha de Tordesilhas valesse até hoje, a maior parte, 90% do território de Goiás, a não ser um pequeno pedaço da próxima fronteira de Minas Gerais com Goiás, onde tem Brasília, onde passa Brasília, pertenceria à Espanha. O pequeno pedaço pertenceria a Portugal. A maior parte majoritariamente o território goiano atual, ele pertenceria à Espanha. Tá? Então, pela linha de Tordesilhas, seria ilegal, por exemplo, que os portugueses que estavam chegando à costa brasileira naquele momento e no período posterior, oficialmente, com Pedro Álvares Cabral, ultrapassassem a linha de Tordesilhas e viessem colonizar, por exemplo, o território goiano. Esse território pertenceria à Espanha. Tá? Isso é que vocês têm que ter em mente. Tá? Isso daqui é a primeira coisa. Então, recapitulando. Pela divisão de Tordesilhas, todas as terras descobertas a leste de Tordesilhas, no mundo, pertenceriam a Portugal. E a oeste, à Espanha. Tordesilhas, para Portugal, naquele momento, apesar de ter sido celebrado, se mostrou extremamente desvantajoso, porque a Espanha, por Tordesilhas, tinha muito mais direito a terras na América do que Portugal. Né? E o que eu quero reforçar com vocês é que o território goiano, majoritariamente 90% ou talvez mais dele, pertenceria à Espanha e não a Portugal. Isso dificultaria a penetração, porque qualquer tentativa portuguesa de penetrar no território goiano seria por Tordesilhas ilegal. Ok? Bem, mas Tordesilhas tem uma coisa. Imediatamente, outras potências europeias, naquele momento Inglaterra e França, não reconhecem Tordesilhas. Por quê? Porque elas dizem o seguinte: olha, isso não é válido. Tá? Como assim todas as terras descobertas ao leste no mundo e ao oeste no mundo vão pertencer ou a Portugal ou à Espanha? Tá? Isso, então, é uma coisa que realmente já vai gerar uma série de problemas, até porque, naquele momento, as principais potências marítimas eram Portugal e Espanha, mas França e Inglaterra vinham ascendendo como potências contestadoras desse tratado. Tá? Nesse sentido, a próxima data que nós temos que ter em mente é que em 1500 chega ao território que vem a ser o Brasil, né, a Pedro Álvares Cabral. Então, nesse sentido, a historiografia fala do descobrimento do Brasil, em 1500. Tá? Eles chegam, né, em suas caravelas numa região que hoje em dia é Santa Cruz Cabrália, próximo a Porto Seguro, na Bahia, e a partir de 1500, oficialmente,
né, a gente já começa a poder falar em colonização do território brasileiro por Portugal, né? Portugal oficialmente vem tomar posse do território brasileiro. Muito provavelmente os portugueses eles já tinham consciência de que existiam terras aqui na América e há uma tese que diz que não era exatamente algo despropositado chegar aqui. Muito pelo contrário. Eles sabiam das correntes que traziam até aqui. Há relatos de navegadores portugueses que estavam tentando, né, chegar à Ásia, chegar às Índias para comprar, comercializar especiarias, já que o comércio de especiarias estava bloqueado pela rota terrestre que ligava a Ásia à Europa devido ao bloqueio turco, né? Então, justamente por isso, houve um encarecimento enorme das especiarias na Europa, que eram fundamentais justamente por quê? Porque imagine você, em 1500, em 1490, não existia refrigeração. Então, boa parte das carnes que eram transportadas, boa parte dos alimentos que eram transportados dentro de navios ou eram vendidos nas cidades europeias, eles acabavam apodrecendo. Então, as especiarias, por que elas eram tão importantes? Né? Por que se lançaram ao mar atrás dessas especiarias? Porque, simplesmente, se você não usasse as especiarias para dar gosto à comida, ficava intragável a comida, porque muitas vezes a comida estava podre. Então, por isso as especiarias eram tão importantes. Então, assim, o valor que as especiarias alcançavam na Europa eram valores enormes, assim, caríssimos, né? Dizem que a primeira expedição teve um lucro de 8.000%, que conseguiu trazer via navio as especiarias da Índia em direção à Europa. Mas conta também a história tradicional que, quando os portugueses se desviaram, eles vieram justamente para o Brasil em busca de especiarias, pensando que eles estavam, como, por exemplo, Cristóvão Colombo, chegando às Índias. Mas a grande verdade não é essa, né? Parece que os portugueses já sabiam exatamente o que tinha aqui, e devido ao medo de perder o território, eles acabavam tendo que ocupar esse território. Isso vai redundar o quê? Da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500, na costa da Bahia. Bem, inicialmente, os portugueses, quando eles chegam no Brasil, eles começam a fazer comércio de quê, né, com os índios? Né? Eles começam a buscar, claro que eles vêm também, não só em busca de especiarias, mas eles também vêm em busca de metais preciosos, assim como a Espanha estava fazendo. Mas o que eles encontram realmente aqui digamos, atividade lucrativa para eles é a extração de pau-brasil. Então, a primeira atividade econômica no Brasil é a chamada extração de pau-brasil, tá? Que vai ter principalmente a mão de obra indígena sendo utilizada para poder fazer a extração, tá? A mão de obra indígena. Inicialmente, a mão de obra indígena ela era utilizada da seguinte forma: os portugueses conseguiam fazer acordos com tribos aliadas em troca de apoio nas guerras indígenas, e essas tribos acabavam extraindo o pau-brasil para eles e eles mandavam para a Europa. Depois eles vão começar a escravizar os índios, essa é a grande verdade. Mas naquele momento, qual era a grande utilidade do pau-brasil, né, que era encontrado em abundância desde o Nordeste brasileiro até o Sul, até o que seria hoje o Rio Grande do Sul? Bem, o pau-brasil era importante porque a seiva que gerava o pau-brasil gerava tinta, né? E essa tinta ela era utilizada tanto para atingir tecidos, como também madeira, né? No caso, móveis, né? Mobília. Então, tinha grande valor na Europa. Tá? Essa atividade ela vai muito rapidamente devastar, tá, o pau-brasil da costa brasileira. Isso é notório. Em poucos anos você vai ter uma grande devastação do pau-brasil na costa brasileira. E não é à toa que você vai ter cada vez mais, justamente pela lucratividade, franceses e corsários ingleses vindo, inclusive financiados pelas coroas desses países, para fazer contrabando, para piratear pau-brasil na costa brasileira. Tá? O que vai gerar um outro movimento de Portugal, que é justamente Portugal naquele momento, vocês têm que pensar o seguinte: Portugal é um país muito pequeno até hoje. Até hoje a população de Portugal não é grande, né, por ser um país pequeno. E imagina em 1500 o tamanho da população de Portugal. Como os portugueses poderiam colonizar
o território brasileiro, sendo que eles também estavam se expandindo na Ásia, na África, né? Apesar de eles não entrarem no continente africano, eles estavam estabelecendo feitorias na costa africana. Feitorias são postos comerciais avançados na costa africana justamente para negociar, trazer. E aí vai ser justamente que eles vão começar a trabalhar com o comércio de escravos, etc. e tal. Mas como Portugal poderia colonizar o território brasileiro, né? E sendo que estava sendo extremamente ameaçado por ingleses e franceses, né? A grande verdade é a seguinte, que Portugal, em 1534, Portugal estabelecerá, 1534, Portugal estabelecerá o sistema de capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias, né? O que viriam a ser as capitanias hereditárias? Assim, eu quero só fazer um adendo ao tópico anterior. Apesar da devastação do pau-brasil ter ocorrido muito rapidamente na costa brasileira, nós teremos extração de pau-brasil no Brasil ainda até o século XIX, tá? Até o século XIX ainda há extração de pau-brasil na costa brasileira. Tamanha a abundância do pau-brasil, tá? Mas isso vai sendo, ao longo dos séculos, cada vez feito de forma... a atividade econômica ela vai diminuindo devido à escassez da matéria-prima. Bem, o que é o sistema de capitanias? O que vem a ser o sistema de capitanias hereditárias? O sistema de capitanias hereditárias era a coroa portuguesa terceirizando a ocupação do território brasileiro. Vendo a impossibilidade de colonizar o território brasileiro, mandando um grande contingente populacional para cá, o que a coroa portuguesa fará? Ela simplesmente selecionará determinados indivíduos com posses e que tenham condições militares para controlarem vastas áreas do território brasileiro. Então vai ser nesse momento que, pela primeira vez, você vai ter um esboço do que virá a ser muito mais à frente, né? As províncias no Império, nas capitanias, durante a colônia, né? A gente vai ver isso, as províncias no Império e os estados que são formados agora, com a República, né? Então, assim, as capitanias hereditárias elas são um embrião dessa divisão do território, dessa organização de estados do território brasileiro. E, naquele momento, a coroa portuguesa estabelece 12 capitanias hereditárias, sendo que dessas 12 capitanias hereditárias, somente 2 vão prosperar. E quais são essas 2 que vão prosperar? A capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. São Vicente é uma cidade que se localiza próximo a Santos, no litoral de São Paulo, tá? Essa capitania ela vai prosperar junto com Pernambuco. Todas as outras vão ter sérios problemas. E por que essas capitanias vão ter sérios problemas? Bem, são áreas enormes, verdadeiros... algumas assim constituem territórios maiores do que alguns países europeus, se não do que a maioria dos países europeus. E naquele momento, além de não ter gente suficiente para colonizar, e se mandava de tudo que era tipo de gente para o Brasil para tentar colonizar, desde criminosos, né? E eles acabavam sendo mandados para o Brasil, desde prostitutas, mulheres já que tinham alcançado uma determinada idade e eram, na época, consideradas, mesmo tendo 20 e poucos anos, como mulheres que estavam encalhadas, então acabavam vindo para o Brasil em busca de maridos. Naquele momento também você tem uma perseguição religiosa muito grande na Europa, depois da Reforma e com a Contra-Reforma, restabelecimento, a gente vai falar disso também para impacto aqui em Goiás, do Tribunal da Santa Inquisição. Então você tem judeu fugindo para o Brasil para não ser obrigado a se converter ou ser queimado na fogueira pela Inquisição e tudo. Então, assim, você manda o que você pode para cá. E mesmo assim não se consegue colonizar. E o Brasil, apesar de ser dito ao contrário, ele não era um deserto demográfico. Por quê? Porque você tinha milhões de índios aqui. E esses índios, e muitos deles, resistiam à ocupação dos colonizadores. Alguns deles se aliavam aos portugueses, outros se aliavam, por exemplo, a franceses e a ingleses, a holandeses, que queriam colonizar essa área ou então fazer contrabando, e acabavam lutando. Então, assim, a vida não era fácil, era muito difícil. Muita gente que via para cá acabava morrendo, tendo morte violenta, ou então as próprias doenças que acabavam
matando essas pessoas também, né? Então, dessas duas vão prosperar. E por que essas duas prosperam? Isso tem uma grande importância, né? Alguns de vocês estejam se perguntando, mas, por exemplo, professor, Goiás não estaria dentro do sistema de capitanias hereditárias? Não, porque o sistema de capitanias hereditárias, digamos, aqui está o território brasileiro. Então, você tem a linha de Tordesilhas passando aqui. O sistema de capitanias hereditárias, ele tinha desse seguinte desenho, mais ou menos. Não sei exatamente se eu coloquei 12 aqui, não é a minha intenção, mas é para mostrar que a linha de Tordesilhas está aqui. O sistema de capitanias hereditárias está da linha de Tordesilhas para leste, respeitando Tordesilhas, né? Tudo que é a oeste do sistema de capitanias hereditárias pertence a quem? À Espanha. Então, como eu disse para vocês, o território de Goiás, nesse momento, ele não está envolvido por capitania hereditária. Por quê? Porque simplesmente Goiás pertenceria, por Tordesilhas, à Espanha. Tá? Bem, por que Pernambuco vai prosperar? Porque vai surgir no Nordeste brasileiro uma nova atividade econômica, que será muito importante para o Brasil naquele momento, que vai perdurar, vai se chamar até ciclo açucareiro, importantíssimo, que vai perdurar do século XVI até o século XVIII, como uma cidade mais próspera do Brasil, até se descobrir, por exemplo, o ouro, que é onde a gente vai chegar. Tá? E Pernambuco vai ser justamente aquela que vai, justamente aquela capitania que vai ter mais prosperidade na exploração da chamada cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. E por que cana-de-açúcar? E por que São Vicente vai prosperar? São Vicente, na verdade, é uma capitania muito pobre mesmo. Mas onde as pessoas viviam numa miséria muito grande. Mas o que vai fazer justamente São Vicente prosperar vai ser a saída das chamadas bandeiras em direção ao interior do Brasil, em direção aos sertões do Brasil. E essas bandeiras elas vão em busca de quê? Tanto de metais preciosos como principalmente atrás do chamado ouro vermelho, que na verdade é a captura de índios, justamente para transformá-los em escravos. Então o que vai fazer São Vicente prosperar não é uma atividade econômica, como por exemplo a cana-de-açúcar, mas a escravidão indígena. Lembrando que naquele momento a falta de mão de obra no Brasil era um problema crônico. Não é à toa que haverá, a partir da década de 1530, uma intensificação muito grande no comércio de escravos, né? Escravos de pessoas, escravos negros, pessoas capturadas negras na África e trazidas pelo Brasil como cativos. A gente volta já já. Não, quantos minutos? Porque eu pensei que quando você fez assim, eu falei, pô, chegou a 30. Tu fez? Fiz. Você fez assim, aí quando você me... É que eu tô desacostumado. Tá, mas me avisa quando você... Mas assim, faz um gesto pra mim aí pra eu saber. Tá? Então, posso continuar? Então, nesse momento, a falta de mão de obra no Brasil, ela é um problema crônico, é terrível. Então, de onde se tirava a mão de obra do Brasil? Principalmente naquele momento. Não era a mão de obra escrava ainda, negra. Os bandeirantes, né, aqueles que vão se embrear nos sertões do Brasil, no interior do Brasil, eles vão atrás do quê? Eles vão atrás de mão de obra escrava indígena. Eles vão capturar índios para transformar em mão de obra escrava. Né? Lembrando o seguinte, que os bandeirantes, eles tinham a finalidade de buscar metais preciosos, ouro e prata. Mas índio, para eles, valia tanto quanto ouro e prata, em determinados casos até mais. Tá? Isso é que impulsionava o desenvolvimento da capitania de São Vicente, que era extremamente problemática, inclusive para a coroa portuguesa. Porque, como a gente vai ver mais à frente, os bandeirantes eles não tinham o mínimo respeito por Tordesilhas, eles não se importavam por Tordesilhas. Ao contrário da coroa portuguesa, que em determinados casos buscava respeitar o tratado e os bandeirantes desrespeitavam, inclusive as ordens do rei. Isso gerava uma série de problemas com eles. Tá? Bem,
visto aqui o sistema de capitanias hereditárias, 12 são as capitanias hereditárias e somente 2 prosperam, né? Pernambuco e São Vicente. São territórios gigantescos. Imagina colonizar esse território com uma quantidade mínima de homens brancos, né? Na década de 1530. Tá? E é por essa razão, pelo reconhecimento de que a terceirização da colonização não estava dando certo, que em 1548 se estabelecerá o quê? O governo geral no Brasil. E isso vai ter um impacto porque é a primeira vez que efetivamente a coroa portuguesa ela toma para si a missão de colonizar o território brasileiro. A gente vai ver o que vai acontecer agora aqui. Vamos lá. Mil 1548 é instituído o chamado governo geral. Tá? Isso trazia o primeiro governador geral para o Brasil, né? A primeira autoridade que estava abaixo do rei para começar a colonização efetiva bancada pelo Estado do território que naquele momento era o Brasil. Tá? Então, o primeiro governador geral do Brasil, foi Tomé de Souza. E, naquele momento, em 1549, é iniciada a construção da primeira capital da colônia brasileira, que vai durar aproximadamente mais de 2 séculos, e vai ser a capital do Brasil, que é Salvador. Né? E por que um governo geral? Por que construir uma capital na colônia brasileira? Naquele momento, o Brasil ele estava correndo sério risco, parte da colônia portuguesa estava correndo sério risco de Portugal perder parte da colônia portuguesa. Acontecia no Rio de Janeiro o experimento, né, da chamada França Antártica, que foi uma colônia francesa estabelecida no Rio de Janeiro. Então, os portugueses precisavam lutar contra a colonização francesa no Rio de Janeiro, porque eles corriam o risco de perder o Rio de Janeiro e boa parte, né, do território brasileiro ao sul do Rio de Janeiro para a coroa francesa. Né? Eles vão conseguir expulsar os franceses do Rio de Janeiro e muito decorrência também da efetiva colonização, né, do Brasil, se aliando a índios, né, e combatendo tribos rivais, etc. Isso vai tirar os franceses dali. Né? Então a ideia aqui é ocupar o território brasileiro. É nesse mesmo período que vai ocorrer a intensificação do quê? Do tráfico negreiro. Né? Há relatos que a primeira leva de negros africanos a chegar no Brasil é da década de 1530. Mas daí para frente, isso só aumenta. Por quê? Porque era necessário você trazer negros porque você tinha uma falta de mão de obra crônica. Além disso, ser homem bom no Brasil colônia queria dizer o seguinte, que você não suava, você não trabalhava. Além de você ser branco, você não trabalhava. O trabalho era extremamente mal visto no Brasil colônia. Então, ser homem bom era não trabalhar e ser branco, ser dono de terra, ser dono de escravos. Então, isso era status social também. Então, você precisava que alguém trabalhasse para você. Suor não era sinal de status. Então, por que você precisa trazer? Nesse momento, você precisa trazer por quê? Porque você precisa colocar mão de obra onde? Na cana de açúcar, no Nordeste brasileiro. Né? Naquele momento, São Vicente ainda não era necessário porque eles traziam muitos índios, eles capturavam os índios, né? Cada vez mais se embrenhando no interior do território brasileiro. Isso também tem a ver com Goiás. Porque desde os primeiros momentos da colonização, isso eu quero deixar bem claro, no livro História de Goiás, isso é falado muito claramente. Desde os primeiros momentos da colonização, você tem o quê? Você tem gente circulando pelo interior do Brasil, gente circulando pelos sertões do Brasil. Sertão, naquele momento, pode ser que traga para você a imagem de
sertão do Nordeste, né? O que seria o semiárido brasileiro, que é o mais falado hoje em dia. Mas sertão, naquele momento, era o interior do Brasil. Porque essa é uma corruptela, essa palavra sertão é uma corruptela da palavra desertão, que na verdade não reflete a realidade. Havia muitos índios, né, milhões de índios no território brasileiro. Então era um deserto demográfico. Só que para muitos, índio era bicho e o índio era coisa. Então, assim, naquele momento dava como o deserto demográfico, porque você não tinha brancos naquela área. Né? Então, e outra coisa que é característica, e a gente vai falar disso, é a questão da mestiçagem. Né? Porque havia também um problema crônico no Brasil, que era a falta de mulheres brancas. Então, como é que se dava a mestiçagem? Em São Vicente, era muito claro isso. Você tinha o quê? A ideia de você reproduzir com as índias. Os homens brancos, eles reproduziam com as índias. Então, você tinha cada vez mais um país mestiço entre brancos e índios. Né? A gente vai ver que em Goiás, por exemplo, o que vai acontecer é o seguinte. Quando ocorre o ciclo de ouro e a mão de obra utilizada principalmente em Goiás no ciclo de ouro, é a mão de obra escrava negra, a mão de obra escrava índia ela não é utilizada, a gente vai ver os motivos pelos quais isso acontece, vai ser uma mestiçagem muito grande entre homens brancos e mulheres negras, né? O que vai gerar o embrião da população originária de Goiás. Né? Fato não era aceitável que mulheres brancas tivessem relações sexuais e reproduzissem tanto com índios quanto com negros. Né? Isso era extremamente mal visto, inclusive poderia ser punido com os piores castigos, as maiores humilhações para a mulher e para o homem, né? que levasse a cabo. Claro que acontecia, mas era uma coisa assim, muito mal vista pela sociedade, extremamente preconceituosa naquele momento. Né? Bem, temos o governo geral, governador Tomé de Souza, capital vai começar a ser construída naquele momento do Brasil, Salvador. Qual era o risco? Perder território brasileiro, o Brasil estava sendo atacado por corsários, você tinha também atividade de holandeses já também no território brasileiro naquele momento, ingleses, né? E aí você tem o quê? A intensificação do tráfico negreiro, né? Justamente porque pela necessidade de você explorar com mão de obra escrava a cana-de-açúcar. Afinal, a cana-de-açúcar ela tinha o quê? Como característico latifúndio, grandes extensões de terra, e onde você plantava o quê? Monocultura de cana-de-açúcar, você precisava explorar. Naquele momento também, ocorrerá já, por conta da cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, os primeiros passos de interiorização, né? Porque o que acontece? Apesar da existência de Tordesilhas, os bandeirantes não respeitavam, então eles entravam cada vez mais a fundo no território brasileiro para buscar índios, para capturar índios, né? E os índios fugindo, cada vez mais entrando, porque os índios não conseguiam ter a mesma tecnologia militar dos portugueses naquele momento e dos luso-brasileiros que aqui estavam. E também por quê? Porque você vai ter a necessidade de produzir alimentos para as zonas de produtoras de cana-de-açúcar. Né? E isso vai se dar de que forma? Você não vai produzir alimentos na costa brasileira, na costa do Nordeste, você vai produzir um pouco mais para o interior, justamente para reservar aquela costa para a produção da monocultura da cana. Então agora eu vou fazer aqui um mapa do território brasileiro e vou mostrar para vocês como é que essa interiorização ela vai se dando. Né? Bem, acompanhem comigo. Aqui está o mapa do que viria a ser o Brasil. Tá? Aqui está a linha de Tordesilhas, cortando. Não vou reproduzir as capitanias, mas fiquem atentos aos desenhos que eu vou colocar aqui. Então, no Nordeste brasileiro, naquele momento, você tem o quê? Você tem a cultura da cana-de-açúcar. No Nordeste brasileiro. Aqui, em verde, cana-de-açúcar. Aqui está a capital, Salvador. Aqui, São Vicente. Com a chegada, com a implementação do governo geral, o que Portugal vai buscar, além da exploração, já o que ocorria do pau-brasil, e agora do ciclo da cana-de-açúcar, que perdurará ciclo
Ciclo cana-de-açúcar perdurará durante os séculos 16 até o século 18, quando é o auge. Ciclo cana-de-açúcar. Né? Portugal incentivará o quê? A busca por metais preciosos. E de que forma? Sairão principalmente naquele momento de Salvador as chamadas entradas. Entradas. Que vão percorrer o interior do território brasileiro em busca de ouro, prata, ok? As entradas, elas são um tipo de bandeira e elas são oficiais. Oficiais. E por que elas são oficiais? Porque elas são estatais, elas são bancadas pelo Estado português. Então, elas são oficiais porque elas são bancadas pela coroa portuguesa. Para vocês, devido à importância, tá, das bandeiras, das entradas, das monções, das descidas ou subidas, essa diferenciação entre bandeiras, descidas, subidas, entradas, etc., ela é importante ser feita, mas em muitos livros de história do Brasil, bandeiras, entradas, descidas, monções, é tudo tipo de bandeira, tá? Mas para vocês eu vou fazer essa diferenciação porque pode cair esse tipo de questão para vocês. Mas vamos lá, olhar para cá e depois eu vou fazer esquematizado isso no quadro, tá? Então, nesse momento, a coroa portuguesa ela começa a financiar essas expedições. Eram as expedições que tinham homens brancos liderando, homens representantes da coroa portuguesa, e eles arregimentavam mestiços, né, muitas vezes filhos deles, porque os homens reproduziam as centenas com mulheres índias aqui no Brasil, né? Nesse momento também já havia escravos africanos que faziam parte, né, dessas expedições, e às vezes homens pobres em busca de riqueza, né, brancos e pobres em busca de riqueza, porque havia brancos pobres também. Tá? E o que eles buscavam fundamentalmente era o quê? Era ouro e prata. Tá? O que eles buscavam fundamentalmente? Objetivo, metais preciosos. No caso, leia-se ouro e prata. Mas por que buscar metais preciosos no Brasil se aparentemente ainda não tinham encontrado? E aí eu vou dar uma informação muito importante para vocês que está relacionada à Espanha. Bem, lembra que eu falei que a linha de Tordesilhas dividia o leste português, tudo que era a leste das terras descobertas era português e tudo a oeste da Espanha? Então, aqui é o território espanhol, né, no caso. Aqui estaria Goiás. Né? Só que aí inclui o território espanhol a vastidão de toda a América a oeste. Então, nesse ponto, a gente tem que pensar também não só no território brasileiro, que seria o centro-oeste brasileiro, mas também os países, né, sul-americanos que são nossos vizinhos, né, que naquela época não existiam, mas que faziam parte do Império Espanhol, como, por exemplo, Paraguai, Argentina, mais tarde, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Chile, e assim por diante. O que vai acontecer? Em 1548, 49, é descoberta a chamada mina de Potosí. Mina de Potosí. Essa mina de Potosí é onde ela se localizava. Ela se localizava na Bolívia, na cidade que viria a ficar conhecida como Potosí. Potosí. Para ajudar vocês a se localizarem geograficamente, para aqueles que gostam de futebol, de vez em quando algum time brasileiro, já aconteceu, por exemplo, com o Flamengo, de ter que jogar em Potosí, que fica a mais de 4.000 metros de altitude. Então você tem o quê? Você tem rarefeito, os times sofrem horrores, né? E
Você tem que ter balão de ar, etc. Não lembro de outro time brasileiro que foi jogar outra vez lá, mas eu lembro muito bem do Flamengo. Então, o que vai acontecer? A mina de Potosí, ela vai fornecer uma grande quantidade, ela vai ser a maior mina já descoberta de prata do mundo, tá? Prata. Ela vai produzir tanta prata, que ela vai gerar o quê? Uma inflação enorme na Europa. Por que ela vai gerar uma inflação enorme na Europa? Porque a Espanha vai pegar essa quantidade enorme de prata e ela vai mandar para a Europa. E naquele momento, você tinha que era o paradigma econômico que comandava o mundo naquele momento? Era o chamado mercantilismo, que eu vou explicar daqui a pouquinho que é para vocês, tá? Mercantilismo. Isso aqui também é importante para entender o ciclo do ouro em Goiás, tá? Que vai perdurar durante o século XVIII aqui. Então, assim, grava essa palavra, mercantilismo. Eu vou explicar com muito cuidado para vocês o que veio a ser mercantilismo. Tá? Quando os portugueses eles se dão conta de que os espanhóis descobriram a mina de ouro em Potosí, eles falam, não é possível que não tenha nenhum tipo de metal precioso nesse território enorme que a gente está ocupando. Porque apesar de ser um território muito menor do que é o nosso território atual, já era gigantesco, já era continental naquele momento. Então eles se perguntam, não é possível. Além disso, assim que os espanhóis chegaram, né, para iniciar a ocupação, eles encontraram os impérios pré-colombianos, né, como os incas, os astecas, e eles deram de cara já com uma grande quantidade de ouro. Então eles vão massacrar esses povos e eles vão tomar esse ouro todo. Os portugueses não, eles não conseguem encontrar. Então isso para os portugueses era um incômodo muito grande. Então o que a coroa portuguesa vai fazer? De posse dessa informação, já da informação também que os espanhóis já estavam construindo cidades, já estavam se prosperando com a exploração de metais preciosos na América Espanhola, o que eles vão fazer? Eles vão financiar, a partir do governo geral de 1548, que é as chamadas entradas, essas expedições militares que vão entrar no território brasileiro, para o interior, para os sertões, são expedições oficiais e busca o quê? De metais preciosos. A gente volta já já.